7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Papo Estelar, episódio YT026. 26 já. 26 já. Muito bom, maior muito de bom. idade com folga. Faz tempo e já tá entrando já nos 30. Xixi! Ixi. E aí, meus amigos? Bom dia, boa tarde. tarde, boa noite a todos, né? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Antes da gente começar a falar do que a gente vai falar hoje, eu vou pedir pra vocês se inscreverem, deixarem aquele like, deixar um comentáriozinho pra gente, porque eu sei que você tá aí assistindo agora, você poderia muito bem estar digitando aqui um olá, qualquer coisa pra gente, mas qualquer coisa boa também, né? Não vai digitar coçando. a não ser que seja uma mão solar ou outra coçando a bunda, né? Mas faz essa função aí pra gente, ajuda o canal a crescer, belezinha? Então, Chega de implorar. não implorar, é só pedindo um favor aí, né? Já Uma me troca. antecipo. Uma Já troca. me antecipo em gratidão. Você Deixo falou aqui pra a minha seguir no gratidão. Não. Pede aí então que eu já pedi coisa demais. Ah, tá. Então segue lá no Instagram, papo.estelar. É isso aí. Aqui atrás da nossa tela tem um ETzinho que tá manifestando o poder dele pra trocar de câmera. É conhecido como The Gogs, com 2 S. O Douglas. O Douglas. E Douglas. você pode encontrar ele no Instagram, pode seguir ele também, pode mandar uma mensagem. E aí, gatão? Homem ou mulher? De boa? E eu vou dizer pra vocês que o Douglas tá solteiro, é bonitão e inteligente, tá? Então, segue lá o The Gogs. E é um extraterrestre. E é um extraterrestre, exatamente. Mas, Amandinha, vamos pro episódio de hoje? Bora Então, vamos bora. falar sobre o abduzido. Na verdade, assim, né? O abduzido, né? É o caso de Mirassol. Miraflores. Não, Mirassol. Eu ia falar Miraflores. Miraflores. Nossa. Não, é o caso de Mirassol. Miras. E a Amandinha vai falar um pouquinho sobre o abduzido. Então, galera, antes de mais nada, é bom explicar, né, pra vocês que esse caso se passou em Mirassol, não em Miraflores, né? E Mirassol fica no estado de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto, e é uma cidade com um pouco mais de 60 mil habitantes, de acordo com o censo, né, de 2020. Só que na época do ocorrido, no caso, essa população era um pouco menor. Então, essa história se passou em 1979. E nessa cidade morava um rapaz de 21 anos, né, na época, chamado Antônio Carlos Ferreira. Tonico. Que foi... Toninho. Que foi o sujeito, né, que teria vivenciado toda essa experiência. Então, né, ele foi abduzido e tal, mas vou contar aqui pra vocês. As pessoas, elas descreviam o Antônio, assim, como uma pessoa muito simples, muito humilde. Muito honesto, assim, também. E ele não tinha o histórico, tipo, de enganar pessoas, nem nada. Ou de ficar inventando coisa pra se aparecer ou pra ganhar algum tipo de vantagem, assim. Não gostava de pendurar melancia no pescoço. E chamar atenção. Tô E ligado. ele também não tinha um grau de escolaridade, assim, muito avançado. Então, ele era semi-analfabeto, né? No caso, tipo, sabia ele escrever o nome dele e algumas palavras, assim, coisa pouca. E daí, ele trabalhava, né, como... Ele era vigio não, ele era vigia noturno de um lugar onde era uma fábrica de móveis, alguma coisa assim, não lembro. Estavam construindo. Eles iam construir, no caso, era uma empresa que trabalhava com móveis e tal, e eles estavam lá construindo no terreno. E ele morava bem próximo ao terreno. Então, por isso, ele trabalhava no turno da noite, porque ficava bem facilitado, assim, pra ele ir voltar da casa dele, né? Sim. Então, na noite é onde o bagulho acontece, onde tudo fica meio insano, né? É onde o filho chora e a mãe não vê. E a mãe não vê, exatamente. Então, ele trabalhava das 5 da tarde até as 5 da manhã. E daí, por trabalhar nesse horário, né, ele não tinha nenhuma companhia, assim. Ele era sozinho mesmo. Só que tinha um cãozinho que trabalhava com ele. Então ele tinha a melhor Era companhia a melhor possível. companhia que ele poderia ter naquele momento, exatamente. Era um pastor Obrigado. alemão e tinha o nome de Hong. Hong. Hong.
Ô, louco. É um nome diferenciado. Diferenciado, aham. Gostei, gostei. Exato. E vale lembrar que também durante este período, né, de trabalho, as únicas pessoas que ele tinha algum contato, assim, eram os caminhoneiros, né, que passavam por ali porque tinha um posto de gasolina próximo ao local. Por que você tá rindo? Não, eu tô rindo porque eu acho que os caminhoneiros estavam querendo usar a construção de motel e o Antônio era meio que o cafetão do ponto, velho. Os caminhoneiros têm um caminhão, por que eles iam querer rolar na areia, no barro, sei lá, que Não, tinha no na negócio? construção, né? Não dá pra trazer qualquer um Amor pra na dentro do construção. caminhão. Era o amor na Teve uma vez que construção. tava muito escuro na obra e um cara se empolgou com uma menina lá Ah. e acabou escorregando, né? O dito cujo, e o cara acabou engravidando um tijolo de 6 furos. Mentira. É mentira. Segue. Tá, então isso, no caso, né, aconteceu na noite do dia 27 para 28 de junho de 79. E aí, a gente vai contar agora sobre Eu vou contar. Você que vai contar? Eu vou sobre contar. a abdução em A si, né, como abdução. rolou o esquema. A dita cuja, A dita cuja. né? Bom, já vou falando aí pra você. Aperta os cintos e o piloto Sumiu. comeu cafeína. Comeu cafeína. Né? O bicho vai pegar. Então, o Antônio tava fazendo uma ronda pela construção, né? E por volta da meia-noite ele ouviu o som de um caminhão na frente da obra. De novo, novamente, os caminhoneiros, né? Aham. Então, ele foi lá e se aproximou do caminhão, né? Teve aquela troca de diálogo, né? Ele fazia isso rotineiramente, né? Então, pra ver quem eram as pessoas que estavam chegando ali, porque Sim. ele cuidava da construção. Então, obviamente, ele tinha que, Tem que ficar de olho no ficar de negócio, olho, né? Exato. E nessa ocasião, era um motorista que pretendia ficar ali na cidade para uma festa tradicional na região. Se não me engano, era a festa de São Pedro. Porém, após ponderar um pouco, o caminhoneiro decidiu seguir sua viagem, né? Porque ele tinha notado que o caminhão dele não estava legal. E ele, nesse momento, falou pro Antônio que assim que ele entrou na cidade, o caminhão dele começou a apresentar falhas diferentes do que ele já diz havia que visto, ele né? começa a funcionar, depois para de funcionar e tal. Tipo, ficou meio esquisito ali o caminhão e foi logo que ele entrou na cidade, né? Sim, foi logo que ele entrou. E ele também falou que isso nunca tinha acontecido com o caminhão dele, que ele não sabia identificar o que poderia estar acontecendo, né? Era como se uma pane elétrica estivesse acontecendo ali no caminhão, nem sabia que em 79 tinha eletricidade. Não, tô Eu brincando. tô cansada dessas histórias. Não, tá bom, parei. E ele falou que ficava falhando e que o caminhão, de repente, de um momento pro outro, voltava ao normal e tal. Mas foi um chit-chat, né? Eles falaram bem rapidinho sobre o que aconteceu e se despediram, né? Então, toda vez que tem OVNI, a gente já sabe que dá pane nos carros, Normal, né? normal. Estamos acostumados já. E o que pode ser um forte indício do que realmente estava acontecendo ali, né? Porque vai saber, né? Porque sempre que a gente ouve uma história que é bem impactante, a gente tem essa percepção da falha Sim, dos sempre automóveis, alguma né? coisa fica meio esquisita, né? Aham. E por volta das 3 da manhã, o Antônio bateu o ponto dele, como de costume, né? Porque quem trabalha de noite tem que De ficar batendo. ronda, assim, né? Tem que Aham. ficar batendo ponto, né? A cada ronda e tal. E foi caminhando até um banheiro soltar um gão. Um barro. Um gão bem nervoso, né? Coitado do Ron. Ia dar um gão. O Ron que teve que ficar sentindo o Um cheiro cheiro de cocô. de Fezes. cloroformo. Clorofórmos fecais. Exatamente, né? Só que antes dele entrar no banheiro, a atenção de Antônio foi chamada por algo estranho. E que ele não sabia muito bem explicar, né? Mas Ele o que viu- era? Ah, não sei. Aqui o que ele tá falando é que ele viu um objeto que descia no pátio a aproximadamente 60 metros, muito perto dele, né? De onde ele tava. Então, era Grande tipo, o lugar, então. 60 metros é o quê? Uns 5 carros, 6 de distância? Ali? É muito Não, perto. 5 carros não, senão os carros teriam que dar mais de 10 são metros. limousines. Ah, tá. Não, daí, mesmo assim, eu acho que 10 metros é muito. Bah, não sei fazer São limousine. conta. É uma, como é que é? É uma Uma motozine. motozine. Pra Nosso quem não- sobrinho Pra quem não sabe, nosso sobrinho, ele é um inventor, no caso. Ele tem quase 7 anos e ele é um inventor Inventou já. a motozine. Além de outros, o helicópterozine. Sempre é alguma coisa, algum meio de transporte com a limusine. Ele é apaixonado Ele é por limusine, apaixonado. mas... Mas tudo bem, né? Então, conta pra gente, Amandinha, como que foi esse contato com os Contato seres. com os seres se deu da seguinte maneira. Uhum. O OVNI tava lá, ele bochou. Bochou. Vai, eu tô muito esquisita. Não consigo nem falar direito.
o OVNI baixou, né, e pousou lá perto dele e, tipo, meio que se apoiou como se fosse num tripé. O que já é bem comum, assim, porque sempre que a gente vê, né, alguns relatos, assim, sempre eles se apoiam, assim, em 3 pontos, às vezes 5, mas geralmente é 3. E daí de dentro, né, desse objeto, saiu, através de uma pequena porta retangular, 3 seres de estatura pequenina. E, segundo o Antônio, eles tinham um pouco mais de 1 metro. E aí o Antônio também disse que nesse momento ele estava com a atenção redobrada, porque ele achou que poderiam ser pessoas querendo roubar e tal. Sim. Só que essas pessoas tinham uma tecnologia bem avançada, né? Eles vão lá entrar de motozinho. Explodiu materializar tijolo, pra que eles vão roubar, né? Aí ele tava lá com a atenção redobrada, né? Porque achou que iam roubar alguma coisa lá do canteiro de obras, né? Só que daí, ao mesmo tempo, ele tava meio assustado porque ele realmente não sabia o que era aquela coisa, né? Tipo, que desceu ali, literalmente, em frente os olhos dele. E aí, segundo o Antônio, esses 3 seres usavam um traje de cor branca que brilhava e cobria totalmente os corpos deles, né? Inclusive a cabeça, e o que naquele momento meio que impossibilitou ele de conseguir enxergar, identificar qualquer coisa, o que estava por trás daqueles trajes, né? E só que ele notou, né, que realmente a estatura deles era bem, bem baixa, assim, e era perceptível, né, pro Antônio que alguma coisa estava errada ali naquele momento. E aí ele disse que eles tinham no peito um tipo de uma caixinha pequena, e nas costas uma caixa um pouco maior com um tubo, assim, ligado, assim, tipo uma ligação entre essas coisas, esses aparatos. Esses aparatos. E aí tava ligado, tipo, no capacete dele também e tal. Daí esse tubo tava na altura da boca, né, e do nariz desses seres, tipo, como se fosse uma roupa meio que protetora, assim, sabe? Que poderia ser possível respirar dentro e tal. E aí nos trajes tinha também uma insígnia do lado esquerdo, na altura do peito, no mesmo local onde a gente, sei lá, a gente costuma ter alguma coisa no bolso, assim, e tudo. Eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. Primeiramente, a gente não usa o bolso da camiseta assim, ela vem assim de fábrica. Então... Tá? Então a gente não escolhe onde a gente põe os negócios. O bolso tá aí. Se o bolso estiver aqui, vai ser aqui. Se estiver aqui, vai ser aqui. Segundamente, que insígnias eram essas? Será que os extraterrestres eram tipo um mestre Pokémon? Sabe aquelas insígnias do ginásio? Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. E É o clã deles. terceiramente, será que o Antônio era um Pokémon? Será que o Antônio era um Pokémon? Agora, faz sentido, agora vou faz sentido. patentear essa teoria. Se a gente fosse patentear todas as abobrinhas que a gente falava que, uma tem que dar certo. A gente ia ficar pobre porque não ia tirar dinheiro nenhum disso e só ia gastar com abobrinha. Tá. Com certeza. Então vamos lá. Bom, não sei. Eu só sei que quando isso ocorria, né, todo esse furdunço ocorria, né, o cachorro que estava bem perto do banheiro, que estava preso na guia, ao tentar latir e enfrentar esses estranhos seres, foi imediatamente imobilizado, caindo como se estivesse morto. Mas Antônio podia ver que ele estava vivo. Tava vivão, doguinho? Tava... Graças a Deus, 100%, o cachorro tava vivão, tranquilinho. 1000 graus, né? E esses mesmos 3 seres utilizaram um aparelho quadrado de uns 15 centímetros assim, de largura e tinha 2 buracos na parte da frente. E esse aparelho projetou uma luz vermelha sobre Antônio. E basicamente imobilizou o cara. Xiii! Então, né, depois disso, né, através dessa luz, os seres conseguiram movimentar Antônio contra a sua vontade. Ele até falou que parecia que ele era extremamente leve, como se tivesse o peso de um recém-nascido. E foi então que o levaram para dentro desse objeto de onde eles saíram, né? Logo depois de entrar, a porta se fechou e um zumbido começou. Algo que o Antônio descreve como um barulho de um transformador, né? Foi então, né, que esse objeto decolou, confirmando o que o Antônio mais temia. Ele não havia puxado a descarga do vaso. Mas ele conseguiu, ele chegou a fazer cocô ou não? Acho que não. Eu acho que não deu tempo. É mentira. Mas então ele fez nas calças, né? Porque ele tava indo pro banheiro. Durante o processo, eu acredito que sim. Realmente. Né? Bom, foi aí que ele entendeu que de fato aquilo era um UAP. Porque a gente fala OVNI, é um objeto voador não identificado. Era identificado. Os caras sabiam que era um disco voador. Então o Antônio disse, né, que sentiu calafrios e tal, que não fazia ideia do que estava acontecendo.
e os seres permaneceram perto dele, né? Mas não faziam nenhum tipo de som, estavam sempre quietos. E faziam com que ele ficasse sentado em um banquinho bem pequeno, né? E logo depois que eles fizeram ele ficar sentado no banco, Antônio disse que perdeu a sua memória por alguns minutos. Então... E é aí que começa a ficar interessante, porque depois disso, ele já tá dentro da nave. Aí, só que tem, né, a história começa a ficar um pouco mais esquisita depois disso, né? Começa. Vou contar aqui pra vocês, então. Conte. Porque ele perdeu um pouco ali a consciência, né, naquele momento, e quando ele voltou, assim, ele já tava numa outra sala, que era mais ampla, assim, e do que a que ele tava, né, inicialmente. E aí, nessa sala, tinha luzes, tipo, bem coloridas, assim, e tal, diversas cores, azul, marrom, laranja, um monte de cor. Mas pouco tempo depois, ele foi levado ainda flutuando, né? Ele tava sob o poder ali dos caras. Foi flutuando para uma outra sala, maior, assim, uma terceira sala maior ainda do que essas anteriores. E aí tinha um monte de aparelhagem lá e tal, um monte de coisa estranha, assim. E aí ele observou que tinha outros seres, assim, também de estatura baixinha. E vestidos com aquele macacão branco, né, que cobria o corpo todo. Só que dessa vez o macacão ia só até o pescoço deles. E, tipo, tava dando pra ver o cabeçote ali do ZT, né, no caso. O cabeçote deles. Entendi. E então, eles usavam também luvas diferentes nas mãos. Ele basicamente fez uma triagem pra saber se não tava com herpes, né? Porque os planos que o ZT... Tinham pra ele naquela noite. Tinham pra Antônio, jamais imaginou isso. Se o Antônio soubesse, ele tinha tomado banho antes de trabalhar. Tinha se depilado. Ai, Cristo. Daí tá, né? Vai lá. Nesse local que ele tava, as paredes pareciam metálicas e, tipo, meio que brilhantes e tal. E tinha um painel bem grande com umas luzes verde, vermelha, tipo, com uma janela meio arredondada, assim, pequena, que parecia estar sendo protegida por uma espécie de vidro vermelho. Aí o Antônio se aproximou, né, e tal, dessa janela. Ele tava meio apavoradão, né, no caso. Quem não estaria, né? E daí ele meio que olhou assim e ele pensou ter visto algo por essa janela que parecia como a Terra. Só que bem pequenininha. Aí eu te pergunto, né? Tipo, cara, imagina você apaga e tal, de repente você tá lá olhando pela janela e começa a ver o planeta de que você veio, assim, tipo... Cara, deve ter esse... Doido demais. Doido demais, né, no caso. Só tem uma palavra pra acrescentar. Doido demais. Doido demais. Tem doido. Doido demais, né? Aí na parede, né, do outro lado dessa janela, tinha um quadro grandão, assim, com uns desenhos meio esquisito, né, de cor verde, brilhante e tal, e parecia ser um mapa. Ele comentou que, tipo, era um mapa, só que quando ele olhou pra esse mapa, quando ele olhava, assim, tipo, a visão dele ficava meio ofuscada, ele não conseguia ver direito. Aí, quando ele olhava diretamente, né, no caso... Aí tudo era iluminado, né, com essas luzes fluorescentes, e na parte central do teto tinha uma luz grandona, assim, meio amarela. E aí o piso da sala era escuro, e os outros aparelhos, né, que estavam ali também e tal, tipo, um chamou a atenção dele, e parecia ser como se fosse uma televisão. Então ele era meio retangular, assim, tinha 5 botões verdes, uma luz redonda na parte superior, da qual saíam diversos fios. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, tipo, parecia como uma televisão, né? Ele fala. Só que não tinha uma tela. Daí, porque a gente, né, viu alguns vídeos, assim, e tal, sobre o assunto. E aí, quando eles falaram isso, eu fiquei pensando assim, tipo, a primeira coisa que eu vou identificar como parecido com uma televisão é algo que tenha uma tela. Aqui tinha tudo menos uma tela. E o cara achou... É que a TV em 79 chamava rádio. Cala a boca, cala a boca. Daí tá, né? Esses seres foram lá, colocaram um Antônio de frente pra esse aparelho, né? E pelo que ele entendeu... pra assistir Big Brother, fizeram lavagem cerebral no Antônio. Não, Antônio! Não, Antônio! Não, perdeu o Antônio. Perdeu o Antônio. Não, brincadeira. Ai, meu Deus. Daí, né, eles colocaram lá o Antônio de frente pra esse aparelho. Pelo que ele entendeu, essa máquina ali informava os pensamentos, reações, os sentimentos dele ali no caso.
E nessa sala ele viu pelo menos mais 12 pessoinhas, 12 tripulantes. 12 participantes do BBB. Exatamente. Não, parei. BBB não. BBB não. E todos com essa altura aproximada ali, entre tipo 1 metro e 20, mais ou menos, que é o que ele relata, né? E eles tinham a cabeça desproporcionalmente grande, né? Quase o dobro da nossa, e alguns possuíam a pele marrom, olhos grandes e pretos, sem cílios, sem sobrancelha, sem bigodinho, sem barba, sem bigodinho na régua, nada, assim, E os olhos tinham um aspecto, assim, de olhos orientais. E o nariz era comprido e chato. Quero fazer um adendo aqui no nariz comprido e chato. Geralmente, quando a gente vê qualquer coisa relacionada a extraterrestres, se você olhar em qualquer quadro que a gente tem aqui, é 2 furinhos. Como que o nariz deles era comprido e chato? Eu vou te responder essa pergunta com outra pergunta. Como é o nariz do cavalo? É grandão, assim? Ele é comprido e chato. Mas você vê depende isso... do conceito que você olha para a coisa. Qual pintura, qual imagem que você viu de um extraterrestre que fala, que mostra o nariz de um ser extraterrestre, assim? Levando em consideração que existem bilhões de planetas em que eles podem viver ou vir, né? Então, isso aqui é exclusividade, né, no caso. Então, vai que era um 2.0. Pode ser, né, no caso. Mais puxado. E aí, né, continuando aqui, a boquita era grande e com lábios mais ou menos grossos. Era um tipo diferente. Era uma boca normal. Era uma boca normal, mas é um tipo realmente diferente de extraterrestre, porque... Né, geralmente é só o partezinho da boca ali. Às vezes ele tava meio doidão também, sei lá, cara. Nervoso, a pessoa fica meio descontrolado. E daí, no caso, Não, mas eu tô intrigado com isso aqui, gente. Nossa. Aí tinha outros seres também, né? Tinha duas espécies. Tinha os verdes e os marrom. Então, eu lembro disso nos vídeos, assim, mas eles parecem tão diferentes, assim, sabe? Os marrom tem cabelo vermelho, né? Alguma coisa assim. E os outros tinham o cabelo meio enrolado e a pele verde. Cara, muita loucura, assim, né? Pega um randomizador de rosto... E põe lá e é isso aí. Sabe aquele do Mario 64 que você puxa o rosto dele? Assim, tipo isso, assim. Tipo isso, né? E daí, no caso, eram os verdes que não falavam muito, ou os verdes falavam mais? Os verdes falavam mais. Os verdes falavam mais, né? Falavam mais que os marrons. E ele não entendia, né, o que eles falavam, mas a voz, tipo, tinha um timbre meio agudo, só que, pelo relato dele, não era algo desagradável. Tipo, era uma coisa até bem tranquila, assim, de ficar ouvindo, só que ele realmente não sabia o que os caras estavam falando, né? E também tinha ali, né, a gente não pode esquecer, uma grande mesa retangular com diversos bancos retangulares e redondos, além de uma espécie de divã onde o Antônio foi colocado. Nesse momento, um outro ser entrou na sala. Música sensual. Né? Então, entrou na sala e era um ser feminino que estava completamente sem roupa. Ô, louquinho meu! Aí o Antônio pensou, é hoje, rapaziada, é hoje. Né? Então, ela era mais alta que os outros, né? E de pele, ela era tipo das peles marrons. Né? Não era da verde. Talvez fosse tipo uma linhagem parecida com aqueles primeiros, né? Que se apresentaram pra ele, só que meio diferente. Talvez as fêmeas sejam maiores nessa raça por algum motivo. Não temos como saber. Mas o que ele fala é que ela possuía pelos vermelhos na região do pubis e a pele bastante fria. Red carpet. Ela se aproximou, foi pro Oscar, no tapete vermelho. Então ela se aproximou e não fez nenhum som. Mas tentou beijar Antônio várias vezes enquanto se várias aproximava. bitoquinhas no Antoninho. Nossa, mas aí que o bicho pega, porque foi quando o esposo dessa extraterrestre chegou na nave e viu tudo o que acontecia e quis partir pra agressão, cara. Foi quando o Antônio soltou a seguinte frase, em 1979. Desculpe, amigo, não sabia que sua esposa era casada. Rapaz! Não dá, cara, não, sério, isso não aconteceu. Não, amigo, me desculpa, eu não sabia que sua esposa era casada. Eu não sabia que, né, não queria executar o ato. O ato, sabendo disso, né? Mas... E falei.
E sabe o que o Antônio comentou, assim, sobre essa criatura? Isso eu achei meio complexo, assim, sabe? Esculacho. Se eu fosse a ET, eu ia ficar meio chateada. Ah, Ele chamou ela de feia. Falou que era muito feia. pros padrões terráqueos. É, Vai descoitada. vai que ela literalmente é a Miss Universo. Aham, De literalmente. todo o universo. E o Antônio chamou ela de feia. Mas tudo bem, né? O Brasil E sempre ganha Miss Universo. É furada. o Brasil? Não, Claro que não. a Terra, desculpa. Ah, tá, a O Terra. planeta Terra sempre entendi. ganha o Miss Universo. Desculpa. Entendi. E quando essa extraterrestre fêmea, no caso, quando ela tocava ele, assim, ele sentia tipo uns choques, assim, e tal, uma Ui. corrente elétrica meio desagradável nas palavras dele. E aí, logo após isso acontecer, 3 seres tentaram tirar a roupa do Antônio. Tipo, sei lá o que tava rolando ali, né? Aí o Antônio tava meio esquisitão, assim, tipo, "Ô, deixa eu com minha cueca aí e tal, não Deixa sei o minha quê. cueca. Para de querer tirar minha cueca e me deixa em paz." Aí eles se aproximaram, né, com um composto químico ali, alguma coisa que eles deram pra ele. E daí isso fez com que ele ficasse, tipo, bem, sei lá, inerte, assim, sabe? Tipo, meio fraco, assim. E daí as roupas dele foram tiradas, né, do seu corpo. E algumas peças foram rasgadas. Nossa, foi tipo. Eu quase consigo imaginar o extraterrestre pensando assim: mas você vai se. Vai. Aham. Né? Não tem o que fazer, cara. A sorte do Antônio é que ele não era casado, senão ele provavelmente teria ido trabalhar com a calcinha da esposa. Ia ficar mais fácil só puxar o fiozinho, Não, assim. imagina explicado aí depois Ah, dos não, tá extraterrestres, né? Não, brincadeira. Daí tá, né? A mulher tentou lá se aproximar, a mulher, né? A extraterrestre, no caso, tentou se aproximar do Antônio. E daí, tipo, ele tava quase sem força já pra impedir ela. Aí, uma injeção foi aplicada no seu braço direito, fazendo com que ele ficasse, tipo, meio que mortão, assim, sabe? E daí, no braço esquerdo foi colocado um aparelho, que ele não sabia pra que servia. Eu acho que era um aparelho de pressão, pra ver se ele tava bem ali também, né? Tipo, era muito pra cabeça era dele. pra controlar ele. É, achei que você ia falar que em 1979 não tinha aparelho de pressão. Não. Não. Não tem. Não, porque na Não, real porque não não tinha. Gente, a gente tá brincando, tá? Pelo amor de Deus. A gente só fica zoando o passado, né? Mas, pô, nada a ver. A gente tá ficando velho e Eu também, nasci cara. próximo de 79. Não É, tanto, mas, pouco, né? Aí passaram nele um óleo. Uau! Um óleo de cor escuras nas perninhas do Antônio, no peito do Antônio, nas costinhas, nas nucas. Nas nucas. Quantas nucas ele tem? o Antônio tem? Não, uma só, O eu Antônio falei era um errado. extraterrestre Era um desde o começo. extraterrestre, por isso que eles abduziram ele. Entendi. E sabe aonde mais Onde? ele passou? Eu vou deixar a tua imaginação. No mesmo lugar onde a gente passa o Libgel. Libdia. Libgel 2.0. Nós vamos ficar ricos. Nova propaganda, né? Então, basicamente, untaram. Besuntaram o Antônio tudo. Besuntadinho. Besuntadinho. Aham. Mas sabe o que eles fizeram em seguida? Ah. Em seguida, eles fizeram com que ele tivesse relações. O Antônio molhou o biscoito aquela noite. O Antônio Grande ficou Antônio. fácil. Grande Antônio. Grande Bah, Antônio. uma noite inesquecível. Bom, né, ele teve relações com essa tripulante, né? Estando ele sobre ela e sem controle nenhum sobre o corpo. Só que, pausa aí de novo. Pausei. Como que o cara tava em cima dela se ele estava inerte? Eu já falei, eles, ó, é um combo, é um combo de 3 bagulho. É o negócio que segura ele e deixa ele levinho que nem nenê. Aham. É o outro que deixa ele 100% relaxado. E outro que eles colocaram o aparelho no braço esquerdo, provavelmente pra alguém colocar tipo um capacete de realidade virtual e controlar ele. Bah! Sai fora. Com Saiu certeza. igual o Just Marcos, assim. Com certeza, Just Marcos não, pelo amor de Deus. Bom, ele teve a relação, né, durante alguns momentos, segundos, eu acho, não sei. Aham. Né, é a média do homem, é poucos segundos, né? Mas... Sim, não, é que eu tô olhando, não quis dizer isso, mas é que acabou teu vídeo lá atrás. acabou ó, meu daí vídeo, tá. não dá nada não, segue aí. E dizem que ele falou que ele não conseguia entender o que os seres estavam falando, que era quase como se fosse por telepatia. Aham. E que ele não tivesse medo, pois não fariam nada de mal, e ele seria devolvido. Nada de mal, vírgula. Fizeram o cara, né? Assim, depende, pode ser bom também. É. Né? Eu sei que os extraterrestres afirmaram ainda que eles eram de um local muito distante e que precisavam de uma criança para futuros experimentos. A gente já falou disso em outros episódios também sobre... Geralmente eles
quando eles fazem isso, seria, né? Geralmente nos relatos Pra fala que ter é pra... ali um ser híbrido pra que eles possam realmente fazer algum experimento, alguma coisa, né? E disseram também que voltariam para buscá-lo e que ele poderia ver o que ele gerou. Em breve, ele receberia sinais que iriam avisar quando eles estivessem próximo. O Betty Barnhill também, tipo, Aham. foi falado a Foi bem mesma coisa, parecido, né? aham. Aham. Imagina você vai bem belo trabalhar, como qualquer outro dia, né? E do nada toca aquela música do Ratinho de teste de paternidade. Bah! Ele não é o pai. Ele não é. Aí ele triste assim, porra, eu achei que eu era o pai, Não, eu achei cara. que ia dar. Eu achei que a música que ia tocar seria o Parabéns pro Papai. Ai, eu tinha esquecido dessa, no caso. Né? Mas, né, aí após isso tudo acontecer, né, o Antônio teve que beber um líquido viscoso e foi levado para uma sala escura onde ele não conseguia ver nada, né, por causa da falta de iluminação e tal. E aí, quando ele abriu os olhos, ele recobrou os sentidos e daí, nesse caso, ele já tava perto desse banheiro onde ele ia dar o gão inicial lá, que ele não Gão. conseguiu. O gão Ele ia dar inicial. o cagão inicial lá, que ele não teve como, né? Porque ele foi roubado Ficou lá. obstruído. Ficou obstruído, ficou trancado. Nem quis mais cagar o cara. Né? Aí, né, tipo, ele trabalhava lá e tal, e aquele óleo já tinha desaparecido do corpo dele. Aí ele tava meio atordoado, assim, e tal, com formigamento no corpo todo, assim, e segundo... membro, No de membro. Pá, pá, pá. Tá, não dá pra pôr isso no episódio, amor, tá louco? Não, eu não tô falando que membro, eu falo membro do braço por ele ter lutado pra tentar fugir. Ah, tá, sim, então tudo bem, me desculpe. aham. E aí esse formigamento diz que persistiu por alguns anos. Imagina eu vi que doido, né? E aí também tinha um sinal de queimadura no braço esquerdo, do qual ele não se recorda de O cara foi pra ter... guerra quase. Voltou todo cagado, coitado. Aí no braço direito tinha um sinal de uma picadinha assim na veia, e no corpo dele apareceram manchas escuras, principalmente nas costas. Nossa, que... Até falando sobre o líquido viscoso lá, que a gente tava falando agora há pouco, né, que fizeram ele tomar. Em vários casos de abdução que a gente vê, assim, tudo... Éter, será que é né? aquele líquidozinho que faz eles meio que esquecerem, só que no caso dele não funcionou? Ou também pra ele não ficar com muita sequela, porque eu acho que o envolvimento... Porque depois disso você fica sequelado, né, cara? Imagina um negócio A gente desse. já viu alguns casos em que as pessoas afirmam que tiveram relações, assim, né? E as pessoas geralmente batem as botas logo depois. Então talvez fosse uma coisa pra limpar, né? Como se fosse um éter líquido que faria toda... Essa limpeza puxaria realmente, tanto das né? coisas que foram passado por fora, quanto das coisas que eles talvez possam ter coletado de dentro, vai saber. Sei lá, tipo, é muito aberto, assim, porque a gente Eu não... sei que essa foi uma noitada alucinante. Eu só quero ver o Antônio explicar isso. Vai ser muito triste, velho. Eu vou contar aqui pra vocês, então, como é que foi a volta pra casa do Toninho. Toninho... Toninho voltou desacorçoado, coitado. Antônio Tigre voltou. Voltou triste. Segundo a dona Guaraçaia, acho que esse é o nome da mãe dele, que era, né, mãe do Antônio, no caso, ele chegava em casa pela manhã, geralmente bem animadão e tal, cumprimentando, e pá, não sei o que. E aí, mãe? E aí, Cadê meu... mãe, cadê meu gagal? minha aí, mamadeira mãe? quente, mãe. Não, tô brincando. E nesse caso, né, o Antônio chegou bem esquisitinho, né? Daí, diz que ele passou meio que calado, assim, e tal. Tipo, só foi tomar um banho e foi direto pra cama. Aí a mãe dele achou que ele tava meio doente e perguntou se ele queria saber o quê? Leite. Não tinha. Não. Aí sabe o que ele fez? O quê? Comeu café com abóbora. É ao Você viu que- contrário. Não, sim, mas é porque ela ofereceu leite, né? Sim, agora. Mãe, tem leite? Não, então vou comer café com abóbora. Isso aí. Aí começa a rir, assim. Ai, aí? Cristo. Aí, né, tipo, quer leite, filho? Não, quero não. Aí, Quer cachaça? Quer. sim, mamãe, me dê, papai. Me dê, papai. Bah, as pessoas devem achar que a gente é doente, cara. Meu A Deus gente do fala uns céu. negócios e vem uns memes na nossa cabeça, É que às velho. vezes é uns memes que só a gente conhece, assim, Não, e a tal. maioria das Não, pessoas muita não gente conhece, conhece, né? mas tem uns aqui que a gente meio que força a amizade, né? Mas, quando ele recusou o leite, ela achou meio estranho, né, e tal. Daí ela falou, meu filho não tá bem. Aí ela foi lá pro quarto depois de novo. E o cara já era outro Antônio, porque dele já tava felizão, dizendo que eu tô tão contente hoje, não sei o quê. E foi lá e contou o relato, contou a experiência pra babãe dele, né? Aí o Antônio teria anotado, né, na sua agenda que, abre aspas,
A experiência foi traumatizante, porém ele estava tão feliz, pois havia perdido o bebê. Mentira isso aqui! Nossa, você faz eu ler umas coisas... Nossa, meu, sai fora. Sabe porque eu achei estranho, sabe por quê? Porque nenhum relato que eu li dizia negócio do diário. Deu, nossa, onde é que o Daniel achou isso aqui? Nenhuma outra foi claro, porque é mentira. Mas eu Fake acho que ele news. tava feliz porque ele perdeu o bebê, sim. É, sei lá, vai que ele Né? nunca tinha beijado uma boquita. De uma extraterrestre, ele perdeu o bebê Extra... interplanetário, É, intergaláctico. então ele estaria feliz mesmo, né? É. Aí, em seguida, ele contou pra mãe, né, tal, o que tinha acontecido. A mãe dele achou tudo muito estranho e ficou meio apavorada, achando que o filho não tava pindocando muito bem na cabeça, né? Aí ela decidiu chamar o vizinho. Aí, tipo, pra que ele ouvisse, né, o relato e tal do filho, porque ela não tava acreditando no que o Antônio tava falando, né? Que Nem ele tinha... o Antônio devia estar acreditando É, nele mesmo, aham. imagina. E ela achou que, na verdade, ele tinha sofrido algum tipo de roubo ou uma lavagem cerebral, assim, sei lá, né? Vai saber. Aí ela telefonou pro chefe da obra, né? Pra informar do que tinha acontecido pro cara ir lá verificar se realmente não tinham levado nada da obra, assim, e tudo. Aí... ela ainda avisou a polícia, né, sobre esse fato. Aí, quando o investigador foi lá no local, nessa parte do terreno, onde ele avistou, tipo, ter visto OVNI, pousado lá, essa nave, foi encontrada uma área circular que tava, tipo, sem a poeira ali, parecia que tinha sido varrida, assim, sabe? E esse pó se encontrava por todo o resto, assim, por toda a parte. Porque tinha lá um serviço de terraplanagem e tal. Então, É, tipo, mexia, eu revirava acho muito que ele terra. deve ter, sei lá, soltado uns vapor aí, alguma coisa, tipo, o troço foi se dissipando, Com né? o próprio vento, aham. a terra que fica ali da terraplanagem cobre tudo, né? Sim. Aí o capim do barranco também, que tava junto ao local ali que essa nave pousou, tava todo chamuscado e tal, como se tivesse pego fogo, assim. Aí outro fato interessante foi que a roupa desapareceu da casa. Eu ouvi como se fosse somente a cueca. Mas não sei, pode ser que... Aí eu achei estranho, realmente, acho né? que Tipo, minha sim. cueca sumiu. Ele usou calcinha e tentou esconder, pra não... Pode ser vagabundo. Eu sou a calcinha. Sem vergonha. Usou Sem a calcinha vergonha, eu da sou a mãe. calcinha da mãe. Usou a calcinha da mamãe. Porque não tinha namorada na época. Aí, essa roupa, né, nunca mais foi encontrada e tal. Aí a mãe do Antônio, ela afirmou que as roupas, né, tipo, foram lavadas e ela notou que o paletó tava rasgado e no forro, tipo, e no bolso, assim, em cima ela também viu umas manchas, né, na camisa. E antes, né, da cueca ter sido roubada, ela viu realmente esses rasgos, assim, na cueca. Ah, mas a cueca tava rasgada na frente ou atrás? Porque se foi na frente... Potente. O Antônio tava potente. Se foi atrás, aí é um Antônio- pouco mais complexo. É um O Antônio se pouquinho- deu mal daí, aí né? é um pouquinho mais complexo, né? Não, sei lá, Eu né, sei cara? também que o cachorro, né, que acompanhava o Antônio nos dias seguintes, né, Aham. ele não tava comendo mais direito, não atendia mais às ordens dadas, embora ele fosse um cão treinado e muito obediente, né, o que é bem estranho, né. Ele não dava atenção a ninguém que se aproximasse dele, né, e nem mesmo para um garoto de qual o cachorro não gostava e sempre rosnava pro Aham. garoto. Porque ele era um cão treinado pra Sim, proteger claro. o local, assim, não era um Sim, cachorro sim. do Antônio, era um cachorro, Sim, tipo, do lugar Do lá, né? local, né? E nas noites seguintes o cachorro demonstrava bastante medo ao se aproximar do local onde Tinha acontecido rolou tudo, o né? acontecido, né? Aham. E outro homem que... E isso é muito insano O mais na história. intrigante da O mais história. intrigante. Existia outro homem que também se chamava Antônio, porém com sobrenome de Nascimento, porém que também era vigia noturno, mas em outra construção localizada a 350 metros desse Aham, local. são muitas coincidências. Cara, quais as chances do teu nome ser igual ao do outro, você trabalhar na mesma coisa que o outro, No só mesmo turno, no mesmo assim, turno, sabe? Aham. né? Mas tudo bem, né? Talvez Antônio fosse um nome muito comum, assim, pra época, tipo, o que é Enzo hoje, assim. Pode ser, é possível, é possível. Antônio. Era a época, o Antônio tava em o alta. Antônio tava em alta, aham. Uhum. Eu sei que daí na madrugada de 28 de junho, né, mais ou menos às 3 horas da manhã, esse outro Antônio observou uma bola luminosa de cor vermelha a cerca de 500 metros de altura. E a mãe desse outro vigia também afirmou que por volta da meia-noite naquela data, ela foi despertada por um ruído que ela descreveu como se fosse algo que estava prestes a estourar, tipo o transformador, talvez, que o Antônio Que escutou. ele escutou antes, né? Aham. E uma espécie de zumbido
também aconteceu, né? Então, assustada, a dona de casa acordou o seu marido, né? Que ainda estava meio adormecido e disse que o barulho vinha da caixa d'água, né? Coisa que, segundo ela, nunca havia acontecido antes. Esse estranho ruído permaneceu por mais de 15 minutos, voltando depois a incomodar ela por mais tempo. Ah, os caras tiraram o sono da vizinhança, então, né? Ah, a mesma coisa que fazer obra bem cedinho, né? Sim. Por lá e incomodar, né? Aí, Aham. no caso, a Neiva Ferreira de Oliveira, que era uma jovem que morava do lado da casa do Antônio. Qual dos Antônio agora? Do Antônio abduzido, né, no caso. Roda o dado aí. Aham. Que ela tinha o hábito de ficar assistindo a televisão até bem tarde e tal. Aí ela falou que tava com a TV ligada, né, assistindo lá e tal, quando ela ouviu mais ou menos à meia-noite também, esse mesmo barulho. E aí, que foi descrito, né, pela mãe do Antônio Nascimento. Aí, sem dar atenção muito a esse fato, porque ela tava assistindo Big Brother, né? Ela tava muito compenetrada ali na prova do Em líder. 79, Aham. Ai, tava lendo o livro do Big aham, Brother. do Big né? Brother, né? Aí ela continuou assistindo a TV e tal. Aí, por volta das 2h30, a TV saiu do ar, né? Saiu do ar. E daí ela ficou meio frustrada, né? Pela interrupção do programa dela. Aí ela desligou a TV e foi dormir. Aí, porque, tipo, segundo ela, todos os canais saíram do ar. Tipo, foi uma pane geral, Mas assim. por que ela não acessou a internet e botou a Netflix? Ai, pois é, né? Eu também não entendi isso. Em 79 já tinha Netflix. Exatamente. Não tinha poste de luz, mas tinha Netflix. Exatamente. E 6G, internet 6G. 6G. Né? Vai diminuindo, né? vai- A gente foi... a gente tá voltando Isso. ao macaco. né? Retorna ao macaco. Retornando ao macaco, né? Então, nesse caso tem uma parada muito interessante também, que não foi só essa vez que ele foi abduzido. Segundo os seres, né, que falaram pro Antônio, eles realmente confirmaram que eles iam vir buscar o Antônio outras vezes. Sim. Então, vieram, né? Geralmente, quando é esse tipo de abdução, assim, eles continuam mantendo um contato ali, né, com os caras. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas outras abduções que rolaram, né? Porque algum tempo depois, né, lá pelo dia 9 de setembro daquele mesmo ano, de 79, né, um novo contato ocorreu. Antônio contou que ele tinha ido à casa da sua então noiva. Agora ele podia usar a calcinha da esposa. Ah, tá. Yes! E tudo estava tranquilo, né? Como de costume. Até que por volta das 8 da noite, repentinamente, tanto o pai quanto a mãe da moça sentiram-se bastante sonolentos e resolveram ir pra cama. Aí o Antônio pensou, é hoje. É hoje, agora vai, né? Bom, mas embora fosse bastante cedo, né, pra eles irem dormir, ele ficou de boa ali sozinho com a noiva, quando ele viu uma pequena esfera verde que se movimentava pela sala, dirigindo-se para o seu lado e pairando atrás da moça, que imediatamente adormeceu no seu ombro. E nesse momento ele ouviu uma voz dizendo para não ter medo, pois ele iria ajudá-lo. E entre outras coisas, pediram que ele não fumasse mais e que fosse discreto com relação à sua história. É que os ETs são geração saúde, né? Mas aí eu me pergunto, a moça também viu a bola verde de luz ou não? Não, acho que a bola chegou que nem o Hitman. Chegou por trás dela assim, fez assim, Ei. no pescocinho dela. Sabe aquele gatinho que os caras botaram uma edição e o gatinho com a cabeça mole? Aham. Foi ela, no caso. E houve também, ainda, segundo Antônio, né, uma segunda e terceiro contato, né, que rolou, né, onde ele disse que ele foi abduzido para um lugar onde haviam outros daqueles OVNIs, né, e onde ele foi deitado em uma cama e forçado a tomar um líquido amarelo e injetaram nele outro líquido da mesma cor. Então colocaram um aparelho no seu braço esquerdo, novamente, né, a seguir demonstraram a suposta criança que ele gerou, um ser do sexo masculino que estava junto ao ser que ele havia tido relações sexuais. Não, porque ele não queria, que ele foi forçado. Entendi, ele foi forçado. Entendeu? E adivinha quem que era essa criança? Ah, não sei. Ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Ele deu a luz a Albert Einstein. Sim. Ele deu a luz. Ele não. Mas é mentira isso, tá, gente? Obviamente não era o Albert Einstein, Será porque que era o ele Ben 10. Era... Coloca a musiquinha do Ben 10, que eu não sei como é que é. Eu vou continuar falando aqui, Então tá? continua, então. Fora esses encontros, o Antônio teve mais 16 fucking contatos, tá bom? Caramba! Aí, onde ele simplesmente tinha um lapso, tipo, de tempo ali que ele não se lembrava de absolutamente nada. E aí, tipo, ele aparecia ali com umas marcas ali nos braços e tal. Daí, quando acordava, ele só conseguia descobrir que eram abduções, assim, no caso, depois de fazer algumas sessões de regressão. E em todas, né, ele passava por exames feitos e tal,
tipo, em algum tipo de laboratório. E alguns desses momentos ocorreram durante as abduções e foram, de certa forma, percebidos por outras pessoas que viam luzes estranhas na região. Tipo, acompanhadas por ventos muito fortes que destruíam árvores na região e tal. Então, sempre que ele falava que ele tinha sido abduzido... Aconteceu alguma coisa no local. Então, tipo, tinha mais testemunhas ali pra falar, não, eu vi realmente uns bagulho cabuloso e tal. Até mesmo os colegas de trabalho do Antônio, né? Não nesse trabalho, já tinha outro trabalho, obviamente. Senão eu estaria falando do cachorro, mas não é. Não, né? é que a partir disso eles começaram a deixar alguém lá com o Antônio daí. Ah, entendi, né? Então, segundo os colegas de trabalho dele, disseram que houve momentos em que ele simplesmente desaparecia e coisas estranhas aconteciam no local. E depois ele aparecia inconsciente com seu corpo gelado, onde alguém já o havia procurado antes. Segundo Antônio, o último contato que ele teve ocorreu em 1988. Foram 9 anos de abdução. De muita loucura. Umas 2 por ano, quase. Sim. Loucura, né? A história dele virou notícia, né, e tal. Foi pesquisada e analisada por muitos ufólogos brasileiros, estrangeiros. Eu vi até um trechinho lá de acho que um pedaço de um documentário que foi apresentado no Japão e tal. Só que daí, tipo, é japonês e falando português, daí começa a ficar meio ruim, assim. É a mistura do Brasil com o Egito. Do Brasil com o Egito, E daí todos eles entenderam que o Antônio não tinha mentido sobre essa história, assim, porque ele não teria condições culturais de inventar, assim, criar tudo que ele conta, assim, na história. Porque ele, tipo, era de uma família muito humilde, ele não tinha acesso a nada sci-fi, assim, sabe? Obras tipo, de ficção científica. E ele não teria como ter criado isso sozinho, né? Tipo, o cara, não que ser semi-analfabeto, né, como conta lá a história, tipo, ele não podia fazer isso porque ele era semi-analfabeto. Mas eu acho que o que ele vivia, assim, não permitia ele realmente, tipo, não ter a imaginação criativa a ponto de criar algo dessa forma. A não ser que ele tenha visto esses ET através daquele potente telescópio. Não, em 79 não. Antônio era homem trabalhador. Homem trabalhador, ele não fumava maconha. Não queimava. Não queimava o mar. Não. Mas, eu não sei, você bota a mão no fogo? Não, é que em 79 não tinha. Não tinha maconha em 79. Não, né? Os caras eram 100% pro Erd na época. Eu sei que, né, é basicamente essa a história. Sim. A gente quer saber a opinião de vocês, eu sei que a gente tira bastante sarro, brinca bastante, mas eu, particularmente, é uma história que eu acredito. Eu acho que eu boto uma fé nessa daqui. Existem algumas coisinhas que não batem muito, mas muita coisa bate com o que a gente vê em outros relatos, em relatos de épocas anteriores, depois, né? Se a pessoa quisesse realmente se aparecer, ela iria inventar uma história completamente fantástica. E isso aqui não é a primeira vez que a gente vê. Sim, essa coisa algo bem parecido, assim, né? Tipo, a história não é exatamente igual a outras que a gente viu, mas, tipo, tem coisas ali que é bem parecido, que nos leva a crer que talvez possa vir a ser algo real, mas, né? Sim, e eu agora vou começar o resumão. Mas então faz aí esse resumão, quero ver. Vou fazer o resumão. Manda um resumão pra nós. Se liga, galera. O Antônio foi trabalhar como guarda-costas de tijolo. Guarda-costas de tijolo. No período da noite, né? E pousou uma navezinha muito doida com seres de roupa nada fashion, né? Vamos dizer assim, né? E daí eles deram um safanão no cachorro que ficou traumatizado, né? Usaram a pip corneta paralisadora. Um chapolim no Antônio, né? E levaram ele pra nave. Encheram ele de paradas sinistras, né? E passaram um líquido de gel espacial para ele ter uma noite de prazer com vista pro planeta Terra. Caramba, que romântico! Antônio é brabo, né? Antônio é brabo demais. Né? E tudo isso para fazer um híbrido, né? Tipo pra quem não sabe, híbrido é tipo como se fosse um Tesla que usa gasolina e eletricidade, né? Ah, entendi. Então seria mais ou menos isso. E o filho nasceu, né? E ele, como pai exemplar, ia visitar o filho e tal. E ele poderia, obviamente, ter ido comprar cigarro, mas não. E Antônio não foi levado à justiça por não pagar pensão. Show de bola, Antônio. Show de bola, Antônio. Maravilha. Joinha pra você. E esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, de comentar, de almoçar virado por parede e de seguir o Instagram, @papo.estelar e o ETzinho The Gogs.
E você que tá assistindo o vídeo até o final e não deixou o like, né? Naquela hora que eu pedi, e o tio Dani pediu, deixa agora. Se você Beleza? olhar pra trás de você agora, vai estar eu chegando com um golpe de dor. E aí eu vou lá e clicar Aí eu assim vou lá por dar o você. like. Vou deixar Aham. uns comentários lá elogiando. E vou fazer você assinar um documento que falou que o like não foi falsidade ideológica da minha parte. Não foi falsidade ideológica. Ai, Cristo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E no próximo episódio a gente vai falar sobre... O poder da intenção. Tive que A gente ler vai- aqui porque eu não lembrava. A gente vai falar sobre muitas coisas que atraem várias coisas boas É pra você. verdade. De coisas de números até, sei lá, dança da chuva, qualquer E coisa do gênero. esse tipo de assunto é a minha vibe. A Entendeu? Amanda domina, Eu sou então- a louca dessas coisas. Então, Eu sempre tô fazendo alguma técnica, né? eu sou do ZT, meu brother, meus Né? Os faixa, meus faixas ali, meus chegados. meus chegados. Eu já sou das técnicas da gratidão, da lei da questão atração. de Grabble Boy, Gente, um monte de nossa. arquétipo. um monte de- Arquétipo. mas- Nossa, aham. Mas no próximo episódio a gente fala. Beleza, Fechou? Maninha? Fechou, galera? Namastê, meus amigos. Muita paz a todos. Um grande beijo. E... Tchau!